E aí galera, bem-vindos novamente e hoje o assunto é sobre carro. Finalmente a gente conseguiu comprar um carro aqui no Quebec e eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Não sei se isso se aplica a toda a província do Quebec, mas pelo menos foram as primeiras impressões que eu tive de alguém que vem com o visto de trabalhador qualificado, tá? Com visto que, entre aspas, é temporário, né? Ele pode ser prorrogável, mas ele não é igual ao residente permanente e também não é igual ao visto de estudante. Então eu vou contar um pouco minha experiência, vocês vão poder curtir aí e até anotar os detalhes para um possível futura compra de carro, beleza? Vamos lá conferir! Bom, então vamos lá galera, vou contar um pouquinho minha situação. Eu vim aqui para o Quebec antes da Cristiane, vocês podem ter conferido aí nos vídeos um pouco da nossa história. Então eu estou aqui desde agosto para setembro e a Cristiane veio em dezembro para cá. Então ela ficou com o nosso carro no Brasil, tá? E a gente não vendeu antes de eu vir para cá. O carro ficou com ela e a gente decidiu de vender ele próximo da data de embarque da Cristiane para cá. Então isso foi no final de novembro. Então obviamente o nosso carro aqui valia ali algo em torno de 33, 34 mil reais, acabou sendo vendido no máximo a 29 mil, porque a gente tinha pressa, tá? Então a gente perde dinheiro. Isso é uma coisa que vocês têm que considerar se vocês forem vender o bem de vocês aí do Brasil para vir para cá. De alguma forma, se vocês não anteciparem isso, vocês vão perder dinheiro por vender na véspera, tá? Se eu tivesse vendido antes, talvez tivesse realmente pego o valor do carro, mas daí ia gastar muito com locação de veículo, com Uber, qualquer outro tipo de meio de transporte que a Cris ia precisar para usar com a Júlia no Brasil. Mas então é mais ou menos isso a situação, só para vocês se posicionarem. Aí com relação a comprar um carro aqui no Quebec, por que não comprar um carro zero? Simples, você é recém-chegado, você é peru de fora, você não tem crédito. Quem não tem crédito aqui não tem nada. Oi? Isso mesmo, nada. Ou é na bucha ou você vai pagar os juros exorbitantes, que eu acho isso uma extrema burrice. Mas tem gente que se sujeita, daí cada um na sua, beleza? Então vou contar um pouquinho de como é que funciona a questão de financiamento aqui, baseado na minha experiência e baseado em informações que eu coletei junto com o pessoal de algumas agências bancárias, de algumas instituições daqui, beleza? Bom, começar pelo financiamento. Financiamento aqui é bem parecido com o do Brasil, mas um fator é determinante com relação a como é feito o financiamento. É os juros. Os juros no Brasil é juros composto, sempre. Então, por exemplo, se você vai pagar uma taxa de juros de 2% ao mês, em 24 meses, você vai pagar um montante de juros cumulativos X, por exemplo. Se você for pagar a mesma taxa de juros em 36 meses, você vai pagar mais juros. É assim que funciona no Brasil. Aqui é diferente, aqui é juros simples, não é juros composto. Então, por exemplo, a maioria dos mercados praticam juros aqui no Quebec entre 6% e 10%, que 10% é muito alto, tá? Mas tem gente que acha que não, enfim. Aplicando esse percentual de juros, você aplica a qualquer prazo. Então, por exemplo, quando alguém vai financiar um carro aqui, principalmente carro zero, um residente, um nativo aqui do Quebec, né? Ele normalmente faz o maior prazo possível. Por quê? Porque os juros não é composto, tá? Então vamos supor, se você tem um bem lá que você quer comprar de 10 mil dólares a 7% de juros, você vai pagar 10.700 dólares, indiferente do prazo. Então, entre pagar 10.700 dólares em 12 meses e 10.700 dólares em 36 em até 60 meses, que é muito normal aqui, o pessoal opta pela opção do maior prazo possível, porque daí a prestação fica ridiculamente aceitável no orçamento.
Mas, como eu falei, recém-chegado, peru de fora e sem crédito, ó, é sempre assim, não tem como. E eu passei por isso, é uma coisa que eu tinha pouquíssimas informações de várias fontes que eu pesquisei, né? Então eu vou dar essa dica para vocês baseado na minha experiência, espero que seja bem útil. Bom, o que as instituições bancárias me passaram? Via de regra, o valor mínimo de financiamento é 7 mil dólares. Então, por exemplo, se você tem um budget lá, um budget, né, ou um recurso de 5 mil dólares, mas o carro custa 7, o banco não vai te emprestar 2, tá? Ele só empresta no mínimo 7 mil dólares. E daí tem mais um problema. Ela fica vinculada o prazo ao teu visto de trabalho ou ao teu visto de estudante, não sei como é que funciona para estudante. No meu caso, visto de trabalho de 2 anos, teria que ser 7 mil dólares financiados em 24 meses, no máximo, tá? Aplicando a taxa de juros de mercado médio ali de 7%, eu teria 500 dólares de juros, então seria 7.500 dólares que eu teria que pagar a 313 dólares por mês, o que é bem pesado, tá? Para ter essa folga financeira aqui no Quebec, para um carro é pesado. Normalmente aqui num carro zero o pessoal paga no máximo 200 dólares por mês, estourando. Isso quando os juros é alto e quando o prazo é curto, tá? Normalmente paga-se por semana aí 60, 70 dólares, um pau brabo, beleza? Então só para vocês terem uma ideia, aqui pelo menos toda a informação que eu tive é mínimo 7 mil, máximo 14 mil, tá? E os juros fica vinculado ao prazo de 24 meses, então isso é um problema. Então você que está chegando, a dica que eu dou é: estipula bem o valor que você pode pagar baseado no valor que você está trazendo para cá. Lembrando que você vai ter despesas com a casa, para mobiliar a casa, utensílios, eletrodomésticos, isso pesa, né? Vai acumulando de pouquinho em pouquinho, mas quando você vê, você já gastou 3, 4 mil dólares assim, ó. Só para ter o mínimo para ficar numa casa relativamente confortável, né? Então daí você tem a despesa do carro e tem algumas dicas que eu vou dar para vocês agora com relação aos custos que você tem com o veículo. Isso aí tá tudo no site da SAAC, tá? Que é o serviço de automotivo daqui, né? Que cuida da parte automotiva como se fosse o Detran no Brasil. E lá tá tudo bem detalhadinho, você pode ler com muito mais calma lá e ver a tua situação lá, beleza? Então, primeiro de tudo, calcule antes quanto que você pode pagar, considerando as taxas. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se você tem 6 mil dólares para dar num carro, você não vai comprar um carro de 6 mil dólares, você vai comprar um carro de 5 mil dólares. Por quê? Porque você vai pagar 800 dólares mais ou menos de taxas da província e mais a imatriculação, que é o equivalente ao IPVA, que é todo ano tem a imatriculação, e a placa que custa lá 30 dólares no máximo. Então você tem que levar em consideração isso. Toma cuidado, beleza? Dica 2. Tem diferença entre veículo particular e veículo de concessionária. Veículo particular, se ele for até 10 anos de idade, então, por exemplo, nós estamos em 2019, então um carro de 2009 para frente, ele precisa ser inspecionado pela SAAC para ver o seu valor. Tá? O que isso significa? Como aqui veículos nessa faixa de idade de até 10 anos tem muita rotatividade, acontece que às vezes o pessoal dá um valor abaixo, declara um valor abaixo do valor de mercado para o comprador pagar menos imposto e daí depois paga por fora para o vendedor, tá? Então tem uma maracutaia aqui também. Então, para evitar esse tipo de maracutaia, a SAAC faz uma inspeção no veículo e vê se realmente é compatível com o que o vendedor está pedindo, porque daí você vai ter que pagar as taxas. No caso de particular, você só paga uma das taxas, que é a de aproximadamente 10%, 9 a 10%, ok? Então, quando você for comprar um veículo particular, tipo Kijiji, qualquer anúncio que você vê na rua, considere os 10% mais a imatriculação mais a placa, ok? Isso é feito tudo na hora, no dia, tá? Para veículos mais antigos, daí a regra não se aplica, só se aplica a questão da taxa, da matriculação e da placa. Eles não fazem vistoria no veículo, você já sai com a placa do veículo
vai lá e põe no teu carro e já era. Comprar na concessionária é mais seguro, tá? Primeiro porque assim, grande parte das concessionárias dão uma certa garantia dos veículos, no mínimo 30 dias tem, dependendo do veículo, quando é mais novo eles dão até 1 ano de garantia, ou você pode pagar mais por isso, depende do caso. Mas daí você tem que pagar 2 taxas que somadas elas dão aproximadamente 16%. Então daí o teu carro já não é mais de 5 mil, é um pouquinho menos e assim vai indo. Então você sempre tem que levar em consideração esses valores, tá? Se der com preguiça de calcular, lança lá no site quanto que você paga, o valor líquido das coisas, que ele calcula as taxas e te dá o valor total. É bem simples. E uma coisa que eu achei bem curiosa, que quando eu fiz a minha imatriculação e recebi a placa, eu perguntei para o funcionário: olha, essa placa aqui então, se eu trocar de carro, tiro a placa e coloco no meu carro novo? Ele falou, não. Então isso é uma coisa que me desmistificou, porque eu achava que você ficava com a placa o resto da vida. Não, parece que entrou uma nova regra que a placa fica no veículo. Ponto, então vendeu o carro, a placa vem junto. Você vai comprar o carro, vai vir a placa junto, ou se ela não tiver, você vai ter que pagar uma placa. Tá? Normalmente quando vem de concessionária, vem sem placa. Aí você tem que pagar, tá bom? Como que você vai escolher as melhores fontes? Bom, concessionárias são as melhores fontes, tá? E não as concessionárias clássicas com o que a gente está acostumado, tipo Honda, Chevrolet, Toyota, Ford, etc. Esquece, essas concessionárias só trabalham com veículos Prime, que são veículos em excelente condição, em que o preço médio é acima de 10 mil dólares. A não ser que você tenha esse valor sobrando, vá na concessionária, mas daí ponha mais 16% e mais a imatriculação e tudo mais e veja se você pode pagar. Se não, esquece. Normalmente com um recém-chegado que precisa de alguma coisa mais simples, isso é bem difícil, tá? Então eu cansei de procurar aqui, eu passei 1 mês procurando carro aqui e me bati para achar um carro em bom estado em concessionária. Quando achava, era assim, ridículo a questão do preço em relação ao carro. Um carro literalmente pelado por 10 mil dólares, daí não rola. E por último, a negociação. Vá lá, faça o rendezvous, né? Marque para você ver o carro e etc. Faça a tua negociação. Se você achar que o carro precisa de algum rabé ou desconto, como se fala por aqui, peça, tá? Mas você tem que ter embasamento nisso. Por exemplo, eu fui ver um carro que custava 8 mil dólares, só que ele estava com os 2 para-choques, o dianteiro e traseiro com uma pintura mal feita, tá? Ele tinha alguns sinais de desgaste, etc, que eu fui pedir um rabé, eles não quiseram dar. Eu simplesmente disse au revoir e obrigado, até a próxima, beleza? Se você não sabe como escolher um carro e etc, você pode ir para qualquer mecânica aqui, mecânicas grandes de preferência das cidades, pergunta pro cara se ele pode fazer inspeção para você. Ele vai te cobrar algo entre 80 e 120 dólares para dar um pente fino no carro e falar, ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, etc, etc, e daí você pode demandar o rabé, beleza? Vou falar mais adiante do resto da negociação, mas vamos terminar por aqui, que senão o vídeo vai ficar longo, e até a próxima. Tchau! Não esqueça de compartilhar, deixar o like e coloca aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, porque se eu souber responder, beleza. Se não, consulta lá na SAC que tem todas as regras, ok? Um abraço!